Minhas amigas, meus amigos, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais esse domingo de estudos da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Nós estamos muito felizes com a sua presença, porque sabemos que você pode se tornar um multiplicador dessas informações, um multiplicador do bem, além de se esclarecer, além de se iluminar, com o estudo que é proposto pela espiritualidade a cada domingo, e a gente pode, assim, debater, a gente pode esmiuçar, aprofundar os nossos conhecimentos em torno dos mais diversificados temas. Preciso dizer para vocês que o tema de hoje, para mim, ele é um tema que exige, de minha parte, muito cuidado. Muito cuidado. Primeiramente porque ele pode tender a ser biográfico e os temas biográficos, eles são muito importantes e muito interessantes, mas quando nós estamos diante de uma mentalidade religiosa, é muito importante que a gente consiga comunicar para as pessoas que não há de nossa parte nenhuma busca, nenhuma necessidade, nenhum interesse de idolatrar ou de idolatria a pessoa de Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula Cândido, na verdade, seu nome é original. Por quê? Porque a gente vê que muita gente, durante a vida do próprio Chico, o mistificou. Muita gente, durante a vida do próprio Chico, o encarou como uma atmosfera de santificação, que fazia com que ele se tornasse menos um ser humano e muito mais um ser místico na mentalidade dessas pessoas. É claro, eu sei que isso é antropológico, eu sei que isso, ao longo da história da humanidade, foi feito com os sacerdotes, com os oráculos, com os profetas, com os sumos pontífices que apareceram na história da humanidade. Mas, quando nós somos, de alguma forma, tocados pelo conhecimento espírita, nós começamos a compreender que nosso processo de adoração precisa se voltar para Deus. Está lá no capítulo Lei de Adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, esse esclarecimento que Allan Kardec conseguiu colher dos espíritos orientadores, com o objetivo de fazer-nos entender que o nosso olhar, a nossa devoção, nosso processo de culto precisa se voltar exclusivamente à fonte suprema de tudo, à consciência cósmica, à inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Por isso, nós, da Casa de Francisco, abordamos esse tema sobre os desafios de Chico Xavier, focando o nosso olhar nos desafios de um ser humano que na Terra tinha uma tarefa espiritual que necessitava de grandes cuidados, de grande vigilância em relação a tudo e a todos que cercavam o Chico Xavier. Então, um dos primeiros desafios que Chico Xavier enfrenta tem a ver com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Ela o batia. Nós sabemos que, do ponto de vista da análise psicológica infantil, as crianças que são espancadas, as crianças que vivem, digamos, aspas, debaixo da peia, elas podem tender a ser crianças extremamente abaladas em sua autoestima ou ser crianças extremamente revoltadas. O Chico Xavier não caminhou, não trilhou ou não desenvolveu o seu lastro psicológico para o âmbito da revolta. Ele sofria muito com isso, às vezes ele não entendia por que ele apanhava, e o curioso é que a sua mãe, desencarnada, a dona Maria João de Deus, e a dona Cidália Batista, essas mães lhe apareciam desencarnadas quando ele se recolhia para orar. Curioso que Chico Xavier, desde a infância, tendo aprendido a orar com suas mães, ele teve a mãe Maria João de Deus, que era sua genitora do ponto de vista consanguíneo, e ele tinha
a segunda mãe. Ele sempre dizia que teve o privilégio de ter duas mães. E ele não gostava da palavra madrasta. Ele gostava de chamar também de mãe, ou de segunda mãe. E o curioso é que ele conversava com elas. E a dona Maria João de Deus recomendou que o Chico, quando fosse apanhar, não levantasse os braços. A gente sabe que a reação comum de qualquer um de nós, inclusive de uma criança, é tentar se defender, levantar os braços. E o Chico perguntava, mas ela vai me bater eu de braços para trás? Ela disse, sim, mas por quê? Porque ela pode quebrar seus braços. Talvez fosse um cuidado com um instrumento que o Chico usaria durante toda a sua vida mediúnica, que era o braço para o desenvolvimento da psicografia, especialmente da produção dos livros e da produção de cartas consoladoras. Então, o primeiro desafio do Chico foi encarar uma série de surras que ele levava sem que ele conseguisse compreender a motivação do porquê que ele apanhava. Ele se perguntava o que é que ele tinha feito de errado. E eu acredito que você, na sua vida, já deve ter passado por alguma situação em que você foi mal visto, em que você foi julgado, em que você foi condenado e você não sabia pelo quê. E você se perguntava o que é que realmente você fez para merecer aquilo, para passar por aquilo. Então, esse desafio do Chico Xavier também é um repositório de aprendizado para cada um de nós, porque nós vivemos já, assim, muitas injustiças, e eu creio que todos sobre a face da Terra já viveram algo semelhante. Né? Nós já ouvimos falar histórias extraordinárias de pessoas que até foram presas sendo inocentes. Então, isso precisa da nossa análise para a gente poder compreender que faz parte dessa realidade ainda momentânea de mundo de expiações e provas, as injustiças que nós podemos sofrer sem saber ao certo por quê, qual a origem desse tipo de sofrimento. Então, o primeiro desafio de Chico Xavier foi esse. O segundo desafio de Chico Xavier foi ser julgado pela sua mediunidade. O Chico sofreu bullying. Hoje, existem vários estudos a respeito do bullying, e nós sabemos que o Chico Xavier tinha colegas. Ele queria muito brincar com os colegas, mas ele era marginalizado, rechaçado, como o garoto que falava com os mortos, como o garoto estranho, como o garoto que era bruxo, ou o garoto que ninguém queria estar perto porque tinha medo daquele garoto, porque sabia que ele conversava com gente que ninguém mais via. Então, o Chico queria brincar com os colegas e não podia brincar com os colegas. Ele ficava recluso dentro da sala de aula. E ele sofria, assim, chacota, ele sofria brincadeiras dentro da própria sala de aula. Já é público aquele episódio em que as pessoas criticaram o Chico porque a redação dele, ele ganhou o primeiro lugar na escola inteira pela redação, a redação cívica que foi escrita, e o Chico disse que não foi ele que escreveu, que foi o senhor que estava do lado dele, que ele não podia mentir para a professora. E a professora disse que o Chico deixasse dessa conversa, deixasse dessa história, né? E uma garotinha chamada Maricota desafiou o Chico. Então, se ele escreve, então manda ele escrever agora. Manda ele escrever agora aí na lousa, professora. E a professora aceitou, né, o desafio. Então, alguém pegou e disse que ele escrevesse sobre a areia. E o Chico se dispôs à lousa e o Espírito escreveu que ninguém deveria escarnecer das coisas pequenas, ninguém deveria escarnecer do grão de areia, porque até o mais ínfimo grão de areia era capaz de refletir o sol de Deus.